Graças a Deus, vamos à palavra de Deus nesta oportunidade. Se você pode, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, verso 29. Mateus 22, 29, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu vou repetir o versículo, eu falei rápido, né? E já li, alguns irmãos estão procurando ainda na Bíblia. Mateus 22, 29, é uma resposta de Jesus que diz assim: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o tema dessa mensagem é dois erros ou dois grandes erros que os homens cometem. Dois grandes erros que os homens cometem. Quando nós lemos esse versículo, o texto sagrado, Jesus ele aponta de forma muito clara e sem arrudeio, dizendo que o primeiro erro é porque não conhecemos as Escrituras. E o segundo erro é porque nós não conhecemos o poder de Deus. Essa palavra foi dita por Jesus aos próprios religiosos dos seus dias, sabe? Aqueles que se gabavam de conhecer a Deus, aqueles que sentiam o controle das pessoas através da religião, aqueles que oprimiam o povo em nome de Deus, recebe agora uma repreensão do próprio Jesus, dizendo: vocês não sabem nada de espiritualidade, vocês não conhecem a fonte de toda a salvação, vocês estão se gabando de algo que vocês não sabem. Jesus repreende, repito, aqueles religiosos dos seus dias. Então, esses dois erros, na verdade, podem ser cometidos por mim e por você. O erro, primeiro, de não conhecer as Escrituras, e o segundo erro, de não conhecer o poder de Deus. Isso pode acontecer com os homens ímpios, e essa palavra ímpio vem de impiedade, aqueles que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com os bons costumes, não têm compromisso com Deus, vivem uma vida desmantelada. Esses, sim, claramente cometem esses erros. Mas esses dois erros também podem ser cometidos por nós cristãos, nós que temos o dever de a cada dia parecer mais com Cristo. Infelizmente, por muitos motivos, a gente se perde no caminho e para na caminhada. Acha que está tudo bom e aí, sem perceber, nós estamos diante desses erros ou desses dois erros de não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus, conforme Jesus falou em Mateus 22, 29. E eu queria tratar com você rapidamente sobre esses dois erros. E olha que importante, você já que está comigo ao vivo, agora tendo oportunidade já nesse início de dia, algumas pessoas, e essa mensagem pode ser reprisada em outro horário, mas quem está comigo ao vivo agora é de manhã e está ouvindo essa palavra. Isso demonstra o amor, o cuidado de Deus para com você. É Deus, o Deus zeloso, bem pertinho de você, dizendo: meu filho, você não pode errar. Você não pode errar, porque isto depende de você. Eu quero me revelar para você conhecer o meu poder. Quem está participando, por exemplo, dessa campanha, nós temos todos os dias, né, oportunidade. Quem está ouvindo essa mensagem, está em curso a nossa campanha, a Glória da Segunda Casa. Às 22 horas estaremos todos os dias, através do rádio, sábado, domingo, lendo a Epístola aos Hebreus. Isso é ensinamento da Palavra de Deus.
Então, não aprende quem não quer. Então, vamos lá. O primeiro erro é não conhecendo as Escrituras. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 3, está escrito, olha só, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. A palavra de Deus está mostrando um momento em que uma nação inteira estava desorientada, sem rumo, sem um indicativo. Quando nós trazemos essa palavra para uma aplicação pessoal, nós vemos isso de forma muito clara na vida daquelas pessoas que não têm compromisso com uma igreja. Isso é importante para você. Mas, pastor Júnior, eu estou me alimentando da rádio, tal. Olha, você precisa ter um pastor na condição do seu líder, aquele que você escuta, aquele que você pode aprender as Escrituras com ele. E aqui eu trago uma observação que deve ser considerada por você. Olha só, você deve fazer parte, não é da igreja que está mais perto da sua casa, não é da igreja que é porque meu pai era daqui, minha mãe é daqui, agora eu sou daqui. Eu estou falando de um erro que foi o próprio Jesus que apontou, o erro de não conhecer a palavra. Se você está numa igreja e você não está se alimentando, se você não está aprendendo a palavra de Deus, não faz sentido você estar ali. Você não está participando de uma igreja, você está participando de uma associação de pessoas que se juntam, e aí você gosta das pessoas, as pessoas gostam de você, e fica por ali mesmo, fica uma relação simplesmente cordial entre pessoas. A igreja não é só para isso. A igreja é para você aprender. Por isso que a Rádio Novas de Paz tem feito a diferença no estado de Pernambuco, porque o nosso pastor presidente, o pastor Francisco Técio, ele cobra de todos os locutores um tema, um ensinamento claro, objetivo da palavra de Deus. Então você precisa aprender a palavra de Deus, porque isso é um dos erros que os homens cometem segundo Jesus. Não fique nessa igreja só porque é legal, porque é perto da sua casa. Vá para uma igreja que você possa aprender, que você veja compromisso, que você entenda o que o seu pastor falou. Haja vista, tem hora que a gente escuta uma mensagem que a gente não sabe nem o que a pessoa falou, não é? Eu tenho sempre o costume, quando eu termino de pregar e estou voltando para casa no culto da família, eu pergunto a Clarinha, minha filha, digo, filha, você entendeu o que papai falou? E ela fala tudo direitinho. Quando outra pessoa prega também lá no cenário, eu digo, minha filha, você entendeu o que a pessoa quis dizer? Então, a mensagem, ela precisa ser absorvida de forma racional. Não basta dizer foi uma bênção, ou pastor, Deus fez, mas Deus fez sim. E o quê? O que foi que você aprendeu? O que foi que você aprendeu? Você não aprendeu nada. Então o povo de Deus estava sem lei, sem sacerdote, sem ensinamento, e o povo pereceu por causa disso. Isso é muito sério. Isto é muito sério. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Isso é tão sério que o seu líder, aquele que ensina a palavra a você, de uma forma direta ou indireta, você acaba, de alguma forma, sendo influenciado por esse líder. Então, se você tem um líder que não lhe ensina a palavra de Deus, não faz sentido. Não faz sentido. Afinal de contas, você é a média. Guarde isso aqui, ó. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Todo cristão tem o seu pastor como um exemplo, como uma fonte de inspiração. Então, você vai ser a média do seu pastor. Se você convive, considera, escuta, você vai trazer traços do seu pastor. Então, não faz sentido você estar como Israel, sem rumo e sem ensinamento,
porque o final é destruição. O Salmo 73, verso 11, os ímpios cometem esse grande erro dizendo: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Se você olhar essa passagem bíblica do Salmo 73, verso 11, é como que os ímpios dissessem assim: eu não vou buscar Deus porque é impossível compreender quem é Deus. Onde Deus está? É mais ou menos isso. Ele pode ser estudado, pode ser compreendido, porém a própria palavra de Deus responde a esse tipo de indagação dos ímpios, dizendo, olha que coisa linda: não sejai como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Olha lá, sem ensinamento, sem instrução, sem conhecimento da palavra, você é como uma mula, é o que diz o texto sagrado, como um cavalo que é guiado pelo cabresto. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que eu estou trazendo uma palavra que traz vida e liberdade para você. Você não pode estar pensando pela cabeça dos outros. Você não pode estar sendo vinculado ao que os outros acham. Você precisa encontrar um caminho pela palavra de Deus para ter os seus pensamentos livres, para ter a sua personalidade, aleluia, respeitada no mundo espiritual. Não é à toa que você tem uma inclinação, uma habilidade para uma coisa, para outra. É porque Deus quer usar este negócio. Aleluia. E para isso você precisa amar a verdade de Deus, as escrituras sagradas. Porque se você não faz isso, você é guiado por rédeas humanas. Provérbios 29, 18, está escrito também o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Profecia aqui é ensinamento, orientação, revelação de Deus, Deus se mostrando e se revelando ao povo. Se você não tiver isto na sua vida, você é um homem infeliz. Isto é um erro, é o que a gente está tratando aqui na palavra do Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 6, está escrito: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Deus dizendo, aleluia, ao seu povo: eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês examinem as minhas escrituras, eu quero que vocês tenham um julgamento puro, eficaz, eu quero que vocês se envolvam, eu quero que vocês amem a minha palavra, eu quero que os lábios de vocês emitam sons de acordo com esta verdade, a palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer algo aqui, viu? Eu nasci no Evangelho, graças a Deus, eu tive muitas experiências, bem novinho, 18, 19 anos, eu já era pastor de igreja, na condição de auxiliar oficial, mas estava em uma função pastoral, bem novinho. E uma coisa eu aprendi com a palavra de Deus, é que você tem que amar essas escrituras. E eu lembro muito bem quando Deus, Ele permitiu que eu tivesse uma experiência com as escrituras sagradas. E eu comecei a ter amor pelas escrituras sagradas quando eu estava lendo o livro de Neemias. O livro de Neemias. E, na verdade, eu li um comentário de um pastor, um livro de um pastor falando sobre a história de Neemias. E aí Deus acendeu esse amor. Depois eu posso até indicar esse livro para você. Eu
os irmãos que querem, depois me cobra nas lives que eu falo do livro. E aí Deus acendeu esse amor pelas escrituras sagradas, esse amor que me traz entendimento daquilo que eu sou e daquilo que eu devo ser diante do meu Deus. O primeiro grande erro é não conhecendo as escrituras. O segundo erro, eu vou mais adiante agora, você que liga o rádio, chega pelas redes sociais, Pastor Júnior, qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje está lá em Mateus 22, 29, com o tema dos grandes erros que os homens cometem. Eu falei do primeiro erro, que é não conhecendo as escrituras. Eu vou um pouquinho adiante e encerro já, porque o tempo está apertado aqui, falando sobre o segundo erro. O segundo erro é não conhecendo o poder de Deus. E vamos lembrar que Deus estava cobrando aos religiosos, ou melhor, Deus estava repreendendo os religiosos. Os cabas que se gabavam de conhecer a Deus e conhecer as Escrituras, Jesus estava dizendo, vocês não conhecem nada. Vocês não sabem de nada. Aleluia. E quando eu digo que você precisa conhecer o poder de Deus, eu quero dizer a você que o poder de Deus se revela através das Escrituras sagradas. A palavra de Deus é um livro que revela os milagres de Deus. Aleluia. Desde Gênesis a Apocalipse você vai ver Deus se revelando aos homens. Mas infelizmente algumas pessoas se recusam a crer. E até algumas pessoas dentro da casa do Senhor vão por outros caminhos, como profecias, ou ficam apegados a profecias em cima de profecias, e Deus disse, Deus disse, Deus disse. Claro que Deus fala, claro que Deus revela, mas tudo começa e termina pela palavra de Deus. Afinal de contas, essa palavra é o que sustenta o mundo. E a harmonia dos poderes é esta palavra, é a palavra de Deus, é a revelação do poder de Deus. O Salmo 62, verso 11, está escrito: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que está esperando, aleluia, alguém que você julga poderoso, assinar, declarar, aceitar, seja lá o que for. Eu quero lhe dizer que a fonte de todo poder não vem de fulano nem de cicrano. A fonte de todo poder pertence ao Deus Todo-Poderoso. E eu sinto a graça dele aqui conosco. Eu ouvi 1, 2, 3 vezes. É isso que o salmista está dizendo em outras palavras. Que todo o poder pertence ao meu Deus. Abacuque 2,14 está escrito que haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia, aleluia. Eu quero conhecer, Senhor, mais e mais a Ti. É muito pouco que eu sei de Ti. Ainda são poucas as experiências que eu tenho com o Senhor, Pai. Eu quero ter mais experiências. Se você quer ter mais experiências e conhecer o poder de Deus, diga amém, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, está escrito: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Isso é poder de Deus, que você está recebendo todas as manhãs através da ministração da palavra de Deus, é poder de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz em 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Nós podemos sim corrigir esses dois grandes erros.
E aqui estará a oportunidade da gente corrigir, se esforçando para conhecer as Escrituras e se esforçando em Deus para conhecer o poder dele. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Respondendo-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus.